Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o nosso guia, o único e verdadeiro guia, venha guiar os nossos pensamentos, nossas palavras, os pensamentos e corações para que possamos compreender a voz de Deus, entender a voz de Deus, para que uma vez entendendo, venhamos ter fé e coragem para colocá-la em prática, porque de nada adianta a gente conhecer as Sagradas Escrituras de capa a capa, se não houver a prática. Muito legal isso, né? O que adianta saber as escrituras de cor e salteado, saber os versos, né? E não observar, não praticar essa palavra. De nada adianta. Então, veja só. Jesus, ele falava por parábolas, muito por parábolas. Mas as parábolas eram uma mensagem mais acessível às pessoas, porque era a linguagem das pessoas, era a linguagem do povão. Então, isso abria uma porta para que todos pudessem entendê-la. Mas ele diz que o reino dos céus, que todos os dias nós temos falado, direta ou indiretamente, nós temos falado aqui do reino dos céus. Porque a gente sabe que essa vida que vivemos aqui embaixo é temporária. Um dia a nossa alma vai descolar do nosso corpo e ela vai para um lugar. E qual é o lugar que ela vai? Essa é a grande questão para o mundo. Muitos acreditam que morreu, acabou e não tem mais nada. Mas os que acreditam na eternidade da alma, que a alma vai viver na eternidade, a eternidade. Agora, das duas, uma, a eternidade com Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Pai Nosso que está nos céus, o Pai Nosso que está nos céus. Ou então vai viver no lago que arde com fogo e enxofre. É o outro lado, é a outra ponta da eternidade. Uma ponta é o reino dos céus, outra ponta é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, para onde vão a morte, o inferno. A morte e o inferno vão para lá. Mas quem? O diabo, Satanás, vai para lá. A besta, o anticristo, o falso profeta. Então, 6 tipos de pessoas vão para lá. 6 tipos de coisas vão para lá, pessoas e coisas. O sexto tipo de pessoa que vai para o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, são aqueles que não creram, que não aceitaram a oferta de Deus gratuita, a oferta gratuita de Deus para o reino dos céus. Eles não creram, não aceitaram, eles também vão para lá se juntar a Satanás e toda a sua gangue. E isso por toda a eternidade. Pode imaginar, minha amiga, meu amigo. Então, Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um rei. O rei é o Senhor,
que celebrou as bodas de seu filho. Deus se coloca aqui como o rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E eles não quiseram vir. A gente pensa, a gente crê, a gente acredita que é uma interpretação que estes servos, esses primeiros servos que foram chamar os convidados para as bodas, para a festa, são os profetas que Deus enviou. E esses servos, os primeiros servos, eram os judeus, ou são os judeus. Ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, o povo, os servos de Deus, hoje, que pregam a palavra de Deus por esse mundo afora, dizendo: dizei aos convidados, insisti com os convidados, dizendo: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, não fazendo caso, foram cada um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso aconteceu na história de Israel. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver a história de Israel, fala disso. Muitos mataram os profetas cruelmente. Muitos profetas foram mortos cruelmente por causa, ou foram maltratados, ultrajados. E isso aconteceu no Velho Testamento. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nós vemos isso no Velho Testamento. Muitas vezes Deus enviou inimigos contra Israel. Deus enviou inimigos contra Israel. Deus suscitou inimigos contra Israel. Então diz aos servos: as bodas, insiste com eles, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados não eram. Deus convida a todos, mas há aqueles que rejeitam a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus. Rejeitam. E o que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer? Nada. Ele pode obrigá-los? Não. Mas eu aprendo aqui que esses servos que ultrajaram os que foram ultrajados e até mortos, esses são aquelas pessoas que não tinham dignidade para a festa. Eu entendo isso. Eles não eram dignos. Eles não quiseram. Eles se fizeram indignos, melhor dizendo, porque eles foram convidados. Uma vez sendo convidado, a pessoa já é digna, não é? Mas eles não quiseram, não se acharam dignos, não quiseram. Recusaram o convite. Por quê? Porque eles tinham os seus afazeres, suas coisas mais importantes. Então,
diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, agora vem a parte que eu gosto muito. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Tanto maus como bons. Bandidos e mocinhos. Bandidos e mocinhos. Então, os servos foram encontrando bandidos e mocinhos pelo caminho, esses foram convidados para a festa. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Lembra que o apóstolo Paulo fala que Deus não escolheu os sábios, os inteligentes, os intelectuais, mas tem chamado aqueles que são desprezados, aqueles que são rejeitados pela sociedade, aqueles que são difamados, aqueles que não fazem diferença neste mundo. Sabe, quando eu gosto muito desse texto, porque eu me incluo direitinho aí, porque eu também era assim, rejeitado. E quantos que estão me assistindo nesse momento que eram também rejeitados, né? Você que foi rejeitado, você que foi escorraçado, enfim, foi abandonada pelo marido, ou abandonado pela esposa, abandonado pelos pais, ou abandonado pelos filhos, enfim, você foi uma daquelas criaturas escorraçada, para que não participasse da ceia dos poderosos. Mas aqui existe uma ceia eterna que Deus convida a todos. Quando aqueles servos rejeitaram e disseram, não, eu tenho minhas coisas a fazer, eu tenho minhas obrigações, eu me casei, eu quero, enfim, eu tenho que atender minha esposa, eu tenho bois, eu tenho animais, eu tenho fazendas, eu tenho isso, todo mundo se excusa, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu lembro que o rapaz disse para mim, bispo, ou ele me chamava de Redi, você, por favor, você não fala mais de assunto de igreja, não, porque eu vim aqui para o curso estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me formar, eu tenho uma família para criar, minha família é pobre, então eu quero ser alguém para ajudar a minha família. E eu fiquei muito sem graça, e eu me lembro desse rapaz, como se fosse ontem. E realmente é assim. E quando, aí diz o texto sagrado, quando encheu a festa dos maus e dos bons, o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Ora, aqueles homens maus, como aqueles homens bons que foram convidados para a festa nupcial, com certeza o rei mandou dar banho e colocar roupa nupcial para eles. Eles não entraram maus, eles não estavam maus quando entraram na festa. Eles estavam todos assim, trajados, bem comportados, já eram bons, os maus se tornaram bons.
Então todos se juntaram ali, todos eram bons, todos estavam vestidos a rigor para a festa do filho do rei. Mas, entrando o rei para ver os convidados, ele viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Só um. Os maus, os rejeitados, os excluídos da sociedade, os pobres, miseráveis, estavam todos afinados com a festa, porque todos estavam arrumados. Arrumados, essa vestimenta é a justiça de Deus. Deus justifica aqueles que ele chama e que, obviamente, aceitam. A pessoa pode ser a pessoa mais perversa da face da terra. Ela pode ter tido uma vida devassa. Ela pode ter sido a pessoa mais cruel da face da terra. Mas quando Deus chama e ela aceita o convite, ele lava, ele dá o banho, ele cuida e dá uma roupa, uma veste nupcial, uma veste de festa. É isso que Jesus faz com a gente. Ele limpa, lava, ele não está olhando para o que a gente fez no passado. Ele está olhando para o presente. Se a gente o aceita como Senhor, eu aceito, Senhor, eu te aceito, eu quero, eu te quero. O Senhor, puxa vida, toma minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Então, quando a pessoa de bom grado, de coração, aceita, entrega e segue o caminho dele, e segue na festa dele, ele, obviamente, lava, purifica, ele dá uma veste angelical, uma veste de nupcial, né? Uma veste nupcial. E aquela pessoa é digna. Se está ali vestida dignamente, é porque ela é convidada do rei. Aleluia, aleluia. Mas o rei, entrando e vendo, viu um dos convidados, ou uma das pessoas que ali estavam, que não tinha a roupa de veste nupcial. Quer dizer, o sujeito estava lá mostrando que não era um dos convidados. E então o rei lhe disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Porque a veste nupcial o próprio rei daria a todos os convidados. Como que você entrou sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O sofrimento no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, as pessoas vão chorar, são almas caídas, destinadas àquela situação, aquele destino, que terão um corpo para suportar o calor daquele lago que arde com fogo e enxofre. Então, além de sentir a dor, haverá o pranto pela dor. Eles vão chorar e vão ranger os dentes por toda a eternidade. Você já imaginou isso? A gente aqui na Terra tem dias excelentes, mas tem dias maus. Tem dias que você come uma coisa, passa mal. Você sente mal, sente horror, enfim, dores e tal. Sempre acontece isso, já aconteceu várias vezes comigo. E deve acontecer por aí afora. Mas é uma coisa passageira, porque logo tem remédio, vem o médico, ou vem a fé, né? Vem a oração da fé, vem a água abençoada.
E a pessoa, então, fica curada, fica bem novamente. Então, tem os dias bons, mas também tem os dias maus. Mas lá na eternidade, onde o lago que arde com fogo e enxofre vai estar aceso 24 horas por dia, é um fogo que arde, mas não destrói, porque o corpo ou os corpos das pessoas serão adequados para estarem no lago que arde com fogo e enxofre. Assim como também na festa do rei, as pessoas não podem entrar com esse corpo que elas têm, de maneira nenhuma. Elas recebem um corpo celestial. Os convidados que aceitaram Jesus vão receber vestes, quer dizer, um corpo celestial, um corpo nupcial, para viver a eternidade diante do Altíssimo. Assim também, os que vão viver a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre, vão receber um corpo para suportar aquilo tudo, que não vai ser destruído. Não vai ser destruído. É como, por exemplo, nos dias maus, que a gente sente dores e tal, a gente está no corpo, a gente sente, né? Sente literalmente aquela dor, até o momento que passa. Mas lá no lago que arde com fogo e enxofre, as pessoas vão sofrer. Vão sofrer e vão prantear e ranger os dentes e não vão poder fazer nada. Não vai haver médico, não vai haver fé, não vai haver cura, não vai haver alívio, não vai haver um mínimo de alívio. É tormento por toda a eternidade. Toda a eternidade. Você já imaginou isso, minha amiga e meu amigo? Às vezes você fica tão preocupado com as coisas desse mundo, que tudo passa, né? Tudo cessa, tudo acaba. E você se esquece que tem uma alma. A sua alma, como a minha alma, nossas almas, vão receber um outro corpo. Aí é que está o quê da questão. Se elas forem para o céu, entrarem nas bodas do Filho do Cordeiro, do Filho de Deus, do Rei, o Senhor Jesus, então elas vão receber um corpo celestial, vestes nupciais. Quer dizer, um corpo nupcial eterno, de gozo e alegria e paz por toda a eternidade. Por outro lado, na outra ponta, as pessoas que derem entrada no lago que arde com fogo e enxofre vão receber um corpo também, só que esse corpo vai ficar imune à destruição do fogo. O fogo não vai destruir, não vai queimar, não vai fazer cinza, não. É um corpo que vai fazer a pessoa sentir literalmente o calor do sofrimento e da dor. Você pode ler lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, quando Jesus fala, não é parábola, ali não é parábola, tanto que ele dá o nome a Lázaro, que morreu e foi para o céu. E o rico, ele não dá o nome do rico, porque ele não quer honrar o nome do rico. Ele não honrou o nome do rico, porque o rico o desonrou aqui na terra. Então o rico, lá em tormentos, ele gritou, gemendo, pai Abraão, ainda chamou Abraão de pai. Pai Abraão, ele tinha um corpo para falar, tinha uma língua para gritar, tinha olhos para verem Abraão e Lázaro no seu seio. E ele então disse, molhe a ponta do dedo
e me refresca a língua, porque eu estou nestas chamas em tormento. Ele tinha língua, então tinha um corpo lá no inferno. O rico recebeu um corpo lá no inferno, só que esse corpo indestrutível, indestrutível. A alma dele estava lá naquele corpo indestrutível. E ele molha a minha língua, porque eu estou aqui nesta chama, neste tormento. E depois ainda pediu, olha, se não pode fazer isso, então mande alguém, mande um dos mortos visitar os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para eles não virem para cá. Aí já é tarde. Os 5 irmãos que ouvissem e que ouvem e que escutem e que aceitem o convite do rei. Se você é uma dessas pessoas, é irmã ou irmão de alguém que foi para lá, e esse alguém, seu amado, quer que você não vá para lá também, então você tem que, para você não ir, você tem que aceitar o convite do rei, o convite para participar das bodas do Cordeiro. Você é convidado, você não tem que pagar nada, é de graça. É de graça. Então, Jesus disse, quando viu aquele elemento lá no meio da festa, sem as roupas, sem as vestes nupciais, ele disse, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Aí Jesus conclui, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você acha que Jesus está exagerando? Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados. Ele chama a todos. Todos são muitos, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que ouvem e dão atenção à voz, à chamada do Altíssimo. Se você está ocupado em muitas coisas dessa vida e despreza o chamado de Deus, minha amiga, meu amigo, não se trata aqui de religião, não se trata aqui de denominação evangélica, não se trata da palavra de Deus. Ou você aceita e vai viver a eternidade nessa festa nupcial, ou rejeita e vai viver a eternidade onde haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. Pense na sua alma, minha amiga, meu amigo. É a maior riqueza que você tem na sua vida. A maior riqueza não é sua mãe, seu pai, seus filhos. Não é a sua vida, é a sua alma. A maior riqueza não são os seus bens. A maior riqueza não é essa joia que você carrega, finíssima, caríssima. Isso não vale nada. A maior riqueza é a sua alma. Não tem maior riqueza no mundo do que a nossa alma. Tanto é que Jesus desceu do céu, veio a este mundo, em carne e osso, sofreu as duras provas neste corpo, mesmo assim manteve a sua santidade, pureza, para servir como o Cordeiro de Deus, para levar os pecados daqueles que nele creem, daqueles que ouvem e obedecem à sua voz. Deus abençoe a todos vocês. O jejum de Daniel segue caminhando para separar aqueles que aceitam daqueles que não aceitam. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo é separado para a festa nupcial.
Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.